também como é essa coisa de escrever com uma equipe. Na verdade, são várias pessoas que escrevem uma novela. Como que funciona isso? Bom, vou começar falando da novela que eu mais gosto. São tantas, né? Mas eu tenho algumas preferências, assim. Que Rei Sou Eu, acho uma novela fora da curva, né? De 89, que mostrava um Brasil atual falando de uma França de 1700 e pouco, né? Então, foi muito... O Cassiano Gabus Mendes foi muito genial no desenvolvimento daquela novela. É uma das minhas favoritas. Agora, recentemente assisti Corpo a Corpo, também, do Gilberto Braga. Gosto muito das novelas do Gilberto. E também me surpreendeu bastante. Tinha uma memória afetiva dela, assisti quando eu era jovem, criança ainda, mas eu lembrava alguma coisa. E me surpreendeu. Porque às vezes acontece isso, né? Quando você assiste uma novela que você assistiu quando era criança, você tem uma impressão dela e aí, reassistindo, talvez essa impressão mude pelo tempo, por, né, sua nova fase de vida, sua idade e tal. E Corpo a Corpo foi incrível, como me surpreendeu positivamente. Em termos de estrutura, né, teve uma leve barriguinha a novela, mas foi uma novela muito interessante dos anos 80 e até pouco falada, porque não havia sido reprisada ainda, né, então ela ficou meio que esquecida. Agora, quando retornou bem. Bom, falando um pouco da estrutura de escrever novelas, primeiro, é muito diferente, e também por isso que eu estou buscando a literatura, esses caminhos da literatura, porque a literatura, ela é uma arte mais solitária, né? E novela não, roteiro é uma arte trabalhada em conjunto, né? Então ela é coletiva, é uma experiência coletiva, né? Também tem a questão da literatura ser uma obra fechada, e o roteiro não, o roteiro de telenovela, a novela é uma obra aberta, né? Então você vai construindo essa obra sob o olhar também do público, né? O que o público gosta, o que o público rejeita, e aí vai fazendo esses ajustes, né? Então tem essa questão da obra aberta. É muito interessante a forma como é feita uma novela. Você, no caso do olhar do colaborador, né? É diferente do olhar do autor, né? O autor, ele vai trabalhar a ideia, um logline, um plot, e aí a partir daí ele vai desenvolver a sua sinopse, né? A sinopse é um documento literário, né? É um documento narrativo, muito aproximado de um livro, ou até mesmo de uma novela em termos literários, né? Porque ela tem algumas 100 páginas, outras um pouco menos, 50, 60. Tem um perfil de personagens que acompanha o dramatis personae, e tem cenários, locações. Então é um documento que você mostra para a emissora qual é a sua intenção daquela trama, o que você quer mostrar, quais são os principais conflitos, né? E a partir daí inicia a feitura dos capítulos, né? Normalmente o autor faz a escaleta, que é um documento que é um resumo do capítulo, né? Então ele divide por cenas e faz um pequeno resuminho de cada cena, né? Nessa cena nem sempre envolve um diálogo, às vezes pode ter, né, alguma indicação quando é um diálogo muito emblemático que o autor queira marcar, ele já faz a marcação ali, mas normalmente fica a critério do colaborador isso, né? E aí esse capítulo tem um início, meio e fim, dividido por cenas, ele divide essas cenas entre os seus colaboradores, e os colaboradores vão desenvolver a ação proposta nessa escaleta e os diálogos, né? Aí, certo, dependendo da equipe, com mais ou menos liberdade, né? Tem autores que deixam o colaborador muito à vontade e até criando em cima, né? E outros já gostam de manter. Tem até autor que gosta muito de... Já tive experiências de colegas que o autor, ele muda tudo. Ele diz assim, não, eu preciso mudar porque tem que estar com a minha cara, a minha unidade. Então, não é porque teu diálogo é ruim, mas eu vou substituir algumas palavras, eu vou porque vai dar a unidade que eu preciso para o capítulo, né? E aí prevalece sempre Quantas pessoas, Maurício, trabalham ao mesmo tempo numa equipe dessas? Equipe de roteiro varia muito, Marcelo.
quando eu iniciei, eu peguei uma época da Globo em que tinha equipe com 10, até 12. Gilberto Braga chegou a ter 12 colaboradores, né? Então, ficava um trabalho mais dividido, né? E talvez um pouco mais confuso. Teve alguns casos de novelas que acabaram se perdendo um pouco nessa questão de unidade, porque era muita gente. E normalmente agora a Globo tem adotado 2 a 3 colaboradores. As novas obras já estão, por exemplo, Vale Tudo, que estreou essa semana, já é uma autora e 2 colaboradores. A próxima das 9 também, que vai substituir também, é um autor e 2 colaboradores. Fica mais enxuto, né? Essa é uma tendência. As ferramentas também ajudaram nesse processo ao longo do tempo, né? Se a gente for remontar aí aos anos, os primórdios da televisão, né? Antes da era das novelas, nos anos 50, até os primeiros anos das novelas, nos anos 60, começaram escrevendo em máquina de escrever, né? E isso perdurou até meados dos anos 80. Aí depois veio o computador, em 83. Se eu não me engano, acho que foi Pão Pão Beijo Beijo, do Walter Negrão, de 83, a primeira novela escrita no computador. E a primeira novela a contar com um colaborador foi Água Viva, do Gilberto Braga, de 80. Então você vê que estavam quase que ligados, né, numa linha temporal, essa questão do colaborador com o computador, né? Ficava mais difícil a presença de um colaborador numa máquina de escrever, né? Porque o texto ia ter que ser juntado em algum momento, né? E aí depois disso veio a questão do Word com template, que a Globo trabalhou até 2014, eu peguei essa fase do template ainda, né? Que era mais difícil, e aí tinha uma incumbência que não tem mais hoje, né? Que era montar capítulo, né? Antes você tinha que pegar e alguém fazer o recorte, recebia essas cenas, né? E montava. Hoje, com o Final Draft, desde 2015, a Globo encampou o Final Draft, né? Então fica mais fácil, o próprio autor vai lá e insere a cena e muda as cenas de ordem conforme ao seu gosto, e o editor também consegue mexer, e o produtor consegue filtrar, por exemplo, só as cenas de um determinado cenário. Eu vou gravar a mansão do Odete Roitman, então ele vai lá e pega todas as cenas, elas são gravadas fora de ordem, né? Elas não seguem a ordem normal do capítulo, né? Para facilitar a questão de cenários. Então tudo isso o Final Draft, que é uma ferramenta nova, acabou incorporando. Mas voltando ao trabalho do colaborador, é isso. Ele vai escrever essas cenas, vai devolver as cenas escaletadas, né, para o autor já preenchidas, já com sua revisão. Aí o autor vai fazer a primeira revisão, né? Às vezes, dependendo da equipe, quando tu tem um colaborador que já é praticamente um autor, né, um colaborador sênior, a Globo tem vários, são grandes mestres, já eram até para estarem escrevendo suas novelas, esse colaborador faz essa primeira revisão e aí passa para o autor fazer uma segunda revisão, um pente fino, né?